mim, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, os teus cuidados. Obrigada, meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada, Senhor, por estender os teus braços, a tua mão quando eu estou caída e me levantar, Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando, forças que eu preciso, Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair sobre mim, derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de Ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos: cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços. Me envolve com teu amor, Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.
forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Amor imenso, incondicional, a ponto de nos chamar de filho, de filha, mesmo sabendo da nossa condição pecadora. Muito obrigada, Senhor, porque não são os meus pecados que me impedem de me aproximar de Ti, de receber o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, os Teus cuidados. Obrigada, meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada, Senhor, por estender os Teus braços, a Tua mão quando eu estou caída e me levantar, Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando, forças que eu preciso, Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair sobre mim, derramar sobre mim o Teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de Ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos: cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os Teus braços. Me envolve com Teu amor, Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei
forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Você possa compartilhar, chamar seus amigos, para vir participar desse momento de oração junto conosco. E assim, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invocamos também a nossa Mãe Maria Santíssima, para estar junto conosco, cobrindo cada um de nós com o teu manto sagrado. Então você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando, convida a nossa mãe para entrar dentro do seu lar, para fazer a sua casa a sua morada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que está em casa, você fecha os seus olhos. Você que tem um pedido, um agradecimento, hoje nós vamos colocar nos pés de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora pisou na cabeça da serpente, que ela possa também pisar na cabeça dos seus problemas, das suas enfermidades, e assim massacrar ela para que ela não possa mais voltar. Né? Vamos hoje pedir a Nossa Senhora que intercede por cada um de nós, junto ao seu Filho amado, para que nós possamos sair, né, dessa live curados, restaurados, para cima, deixar de lado toda tristeza, todo egoísmo, toda falta de ânimo, toda preguiça para trás. Que Nossa Senhora possa vir, cuidar de cada um de nós, pegar nós no colo, como ela fez com o seu Filho Jesus, e levar até Ele os nossos pedidos, daquela cura que nós tanto necessitamos. Então você hoje que precisa de uma cura, fala para nossa mãe, qual é essa cura que você precisa?
que hoje ela vai interceder por você. Então apresenta. Nós vamos ficar um minutinho de silêncio para dar tempo de você falar esse pedido. Tanto que você precisa dessa cura. Agora que já depositamos o nosso pedido, nós vamos meditar nessa música, né? Que Tony Allison falou para cada um de nós. Que nós hoje somos filhos de Davi. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. De eu poder enxergar, me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Então, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Que nós possamos proclamar essa cura. Que Jesus possa passar na nossa vida. Que o Senhor possa vir habitar em nosso coração, aumentando cada vez mais a nossa fé. Para que nós possamos ser curados, restaurados, libertados. Que Jesus possa aumentar cada dia mais a nossa fé, o nosso amor para com Ele. Que muitas vezes nós só procuramos Jesus quando precisamos. Nós só procuramos Jesus quando nós estamos precisando de uma cura. Nós estamos nos leitos dos hospitais. Mas não, irmão. Nós temos que procurar Jesus na alegria também. Não é só na dor. E hoje, o Senhor quer passar em nosso meio. Quer passar na tua casa. Quer te curar. E hoje Ele escolheu para nós compartilhar a palavra dEle, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que somente tocou na orla do seu manto e foi curada. Olha o tamanho da fé daquela mulher. Pergunta para si mesmo: qual é o tamanho da minha fé?
Qual é o tamanho da sua fé, irmão? Então, irmão, é hoje. Não vamos perder mais tempo. Vamos procurar estar mais na presença do Senhor e aumentar cada vez mais a nossa fé. Como fez aquela mulher. Porque pela sua fé, ela foi curada. E hoje, o Senhor escolheu o nosso irmão Carlinho para vir falar um pouquinho dessa mulher para a gente. Compartilhar um pouquinho dessa passagem bíblica. Esse seu servo que deu o sim para estar aqui hoje. Então você que está em casa, entregue a vida do Carlinho em tuas mãos, nas mãos de Deus. Peça, Senhor, usa aquele jovem que hoje deu sim para falar da tua palavra. Que hoje está lá na igreja para falar da tua palavra no meio da pandemia, no meio da dificuldade. Nós estamos aqui. Que o Senhor possa vir usar esse nosso irmão, para que nós possamos sair daqui transformado, que a nossa fé possa aumentar cada vez mais. E assim eu entrego, Jesus, o Carlinho em tuas mãos. Que o Senhor possa usar ele para falar com tantas pessoas que precisam te escutar, que precisam te conhecer. Que a nossa mãe, Maria Santíssima, possa vir cobrir ele com o teu manto sagrado. Para que sim, ele seja usado pelo teu filho. Então eu coloco toda a palavra dita da boca desse teu servo. Que seja, Senhor, uma mensagem que o Senhor quer falar com cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Cumprimento os meus amigos aí que estão em casa aí, com a paz de Cristo. Agradeço a Deus em primeiro lugar. E depois agradeço aos meus amigos aqui, meus irmãos do grupo JUP, amigo Tiagão, Michele, todos os irmãos aqui. Estou muito contente de estar aqui, muito feliz, e que não permaneça aqui nenhuma palavra que seja minha, mas sim a palavra de Deus. Nossa irmã Michele dizia agora sobre cura, né? E é um dos temas, no caso, na noite de hoje, é um tema proposto para a meditação de hoje, que é a mulher do fluxo de sangue. Né? Então, quem estiver em casa aí, por favor, se vocês podem acompanhar com a gente, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24, 25, 34. Vocês podem acompanhar com a gente. E vamos fazer a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 25, 34. Vou começar lendo um pouquinho do versículo 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia.
Havia padecido muito nas mãos de vários médicos, tinha gastado tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, entrou na multidão e por detrás tocou no seu manto, pois pensava: se eu conseguir tocar as suas vestes, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu no corpo que estava curada do seu mal. Percebendo que uma força saíra dele, Jesus logo se voltou no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos disseram: tu vês essa multidão que te comprimes e perguntas: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Meus amigos que estão em casa, como eu disse agora há pouco, antes da gente começar a reflexão, já há muito tempo a igreja já dedica o mês de setembro, nós estamos no mês da Bíblia, né? Então é um mês que a gente se dedica para comemorar cada vez mais a palavra de Deus, mas ela tem que estar viva todos os dias, no nosso coração principalmente, nas nossas casas, né? Porque como diz a 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, nós que somos cristãos, graças a Deus, nós que nos propomos a seguir Jesus Cristo, um dos pilares nossos é a Bíblia Sagrada, né? Então, como eu disse agora há pouco, que nós dediquemos cada vez mais tempo da nossa vida, dos nossos afazeres, para tirar todo dia, nem que seja meia hora, 10 minutos, para ler uma página da Bíblia, para refletir, porque ela é uma palavra viva e ela tem que ficar guardada no nosso coração. E a meditação de hoje, meus caros amigos, é sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela já havia, como diz a Sagrada Escritura, já sofria com essa hemorragia já há 12 anos. Ela já foi em vários médicos e nenhum deles conseguiu resolver o problema. Ela gastou tudo o que tinha. E nós sabemos que lá no Antigo Testamento, nessa época, uma mulher com hemorragia assim era considerada impura pela lei e automaticamente ela era excluída dos demais, excluída da família, excluída da sociedade, das festas religiosas, porque para eles era impura, não podia se misturar com os demais. Então, além de um sofrimento físico que essa pobre mulher tinha, ela sofria também aquela rejeição, né? Excluída, não poder estar com os demais, tocar em alguém, porque essa era uma lei muito dura, muito pesada. Essa lei a gente encontra lá no livro de Levítico, né? E lá está descrito os detalhes dessa lei. Então, meus irmãos, além, como eu disse agora há pouco, além do sofrimento físico que ela já sofria há muito, muito tempo, ela também sofria por estar excluída da sociedade, rejeitada pelos demais. E os chefes das sinagogas, né, não podiam nem ver um impuro no meio deles, principalmente em suas festas, porque os chefes das sinagogas, os doutores da lei, eles precisavam manter aquela pureza ritual, né? Aquelas leis que Jesus sempre repreende aqui, se a gente vê todo o Novo Testamento, aquelas leis pesadas que os judeus, assim, vou falar nas minhas palavras, inventavam, né, colocavam aquelas leis pesadas nos ombros das pessoas, e eles mesmos não viviam aquilo, né? Então Jesus repreendia isso duramente, porque isso, infelizmente, isso ainda continua no meio de nós. Às vezes a gente vê leis pesadas impostas para os simples, para os humildes,
é isso, aquilo, colocando bloqueio para que a pessoa dificulte o caminho para que se chegue a Jesus. E é isso que essa pobre mulher enfrentava, né? Nenhum médico conseguia resolver o problema dela, e ela cria dentro dela, né? Ouviu falar de Jesus, como diz aqui o Evangelho, então ela creu, ela ouviu falar de Jesus, né? Como diz a Sagrada Escritura também, a fé vem pelo ouvir, né? E Jesus, assim como começa a leitura, no versículo 24, que eu fiz questão de ler, porque Jesus era seguido por muitas e muitas pessoas, né? Muitas pessoas o reprimiam, aliás, versículo 24, é isso mesmo, uma multidão o acompanhava e o comprimia, muitas pessoas seguiam Jesus, muitas e muitas pessoas, a sua fama se estendia por todo lugar, né? E a fama de Jesus, aqueles gestos, aquelas palavras, aqueles ensinamentos, né? Aquelas pessoas que tinham contato com Jesus Cristo, passavam adiante, né? Jesus fazendo vários milagres, vários sinais e prodígios no meio das pessoas, e chegou até os ouvidos dessa mulher, e ela creu, né? Então isso ensina muito para nós, meus irmãos, porque nós, assim como a minha irmã Michele disse, ela também falou sobre a fé, nós temos que sempre procurar acender a nossa fé, não deixar a nossa fé desfalecer, a nossa fé morrer, né? Porque nós temos que procurar dia a dia estar cada vez mais aberto para que a palavra de Jesus ela entre, ela crie morada, ela produza frutos bons, enraigados, aqueles frutos que criam uma árvore forte, né, edificada na rocha, né? Então essa mulher, ela creu, ouviu falar de Jesus e creu, que ela disse que, né, se ao menos tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. Então essa mulher, ela enfrentou toda aquelas dificuldades, que era o quê? Ela se infiltrou no meio daquelas pessoas todas, né, passando com medo de ser maltratada, rejeitada por conta das leis e tudo mais, e enfim ela consegue tocar no manto de Jesus. Jesus automaticamente ele sente uma força sair dele. Pergunta para os apóstolos, para os discípulos, né, quem o tocou no meio daquela multidão. Eles falam: Jesus, tem muita gente aqui, muita gente encostando para lá e para cá, você me pergunta quem tocou? Aí ele percebeu, né, que essa força saiu dele, e a mulher com medo, né, amedrontada, como diz aqui na palavra, amedrontada, né, trêmula, com medo de ser maltratada, né, pelos chefes das sinagogas, pelos doutores da lei, né, ela vem humildemente, prostra-se diante de Jesus e conta-lhe toda a verdade, né? E aí a gente vê logo no finalzinho que Jesus chama ela de filha, né? A tua fé te curou, vai e seja curada de todo o seu mal. Então Jesus aqui, meus irmãos, é o seguinte, essa força que sai de Jesus, ela é dada por Deus. Somente essa força de Jesus, como a gente vê que Jesus tocava em várias outras passagens no Novo Testamento, há várias pessoas, elas procuravam tocar Jesus porque sabiam que Ele era Deus, não um outro qualquer, uma mágica, nada disso. Eles percebiam que Jesus era Deus, e somente Jesus, Ele é Deus, Ele tem o poder, ao menos só de tocar, fazer a pessoa ser restituída novamente, né? E aqui Jesus, esse poder, Ele é Deus, Ele é dado por Deus, e além daquela cura física que Jesus nos dá, Ele também, Ele devolve, Ele restitui a dignidade, assim como também restituiu a dignidade dessa mulher. Ela volta a conviver junto com os demais novamente, mas principalmente que Jesus fica muito feliz, que aqui no finalzinho do versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada de todo mal. Então, meus irmãos, nós temos, assim a exemplo dessa pobre mulher, nós também temos que seguir
né, o exemplo dessa pobre mulher, que ela crer em Jesus Cristo, crer que somente Ele tem poder de curar as nossas deficiências, as nossas enfermidades, não somente físicas, mas principalmente espiritual, nossa alma. E hoje em dia nós estamos atravessando numa maré, né, os ventos, tempestades dos tempos. Várias pessoas querem colocar, né, o poder de Jesus, né, tudo que Ele fez, Deus, querem colocar Ele no banco dos réus, querendo culpar Deus por causa de todos os males no mundo, né, querendo colocar, deixar incutir no nosso coração que Deus não existe. Então estamos vivendo várias ideologias, várias coisas se levantando para poder colocar em dúvida a nossa fé, para que balance a nossa fé e assim faça com que nós desacreditamos em Deus. E por detrás de tudo isso, né, nós, graças a Deus, nós cristãos, nós não temos dificuldade nenhuma em saber que por detrás de todas essas ações que levantam contra Cristo, contra a sua igreja, contra o seu povo, contra nós, o povo de Deus, o que dá o pontapé inicial, que está por detrás de tudo isso, né, arquitetando tudo isso, é o inimigo de Deus, né? Muitos zombarão disso, dizendo isso ou aquilo, né, que são fábulas e tudo mais, mas para nós não há dificuldade em saber que por detrás de todas essas coisas que eu acabei de dizer, está o inimigo de Deus, né? Porque para ele não há mais perdão. Então tudo que ele puder fazer para que a gente saia do caminho, do caminho de Deus, ele vai fazer. O inimigo, ele é astuto, ele é abusado. Como ele jamais consegue atingir Deus, então ele vem até mim e você, que somos as criaturas, e tenta nos desviar do caminho de Deus, do caminho da salvação, tentando nos tirar dos sacramentos da igreja, da Eucaristia, colocar a pulga atrás de nossa orelha para que desacreditemos em Deus, né? Então, desculpe. Então, meus irmãos, nós temos de parar um pouco na correria do dia a dia, a gente parar, respirar, deixar aquelas coisas assim que não são tão importantes, tão essenciais para a nossa vida, e refletir, olhar os sinais dos tempos, olhar a volta, olhar toda a criação, olhar para nós mesmos, parar, refletir, fazer um exame de consciência, um exame de cada passo que a gente dá, o que a gente está querendo fazer, a gente está procurando Deus, não está? Onde está Deus na nossa vida, né? Ele está em primeiro lugar ou a gente está deixando Ele mais esquecido, né? Se eu lembrar, eu procuro Deus. Se assim a gente faz, realmente a gente fica mais difícil, a gente fica em um terreno amplo para que o inimigo venha na nossa vida e ele obtenha sucesso, né, naquilo que ele quer, que desviar a gente do caminho de Deus. Então, como eu disse agora há pouco, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada década que a gente vai avançando no tempo, as coisas parecem estar ficando piores, né? Porque, como eu disse agora há pouco, várias ideias, vários movimentos, vários prodígios, entre aspas, né? Se levantam contra Deus e a igreja, fazendo com que muitos de nós fiquem com pulga atrás da orelha. Então, nós devemos, cada dia, procurar, como eu disse agora há pouco, refletir, pensar, respirar e lembrar nas palavras de Jesus. Como disse agora há pouco, nós estamos no mês da Bíblia, né? Setembro, a igreja dedica esse mês para sempre comemorar o mês da Bíblia. Então nós temos sempre que ter a palavra de Deus em casa, a cada dia procurar ler, mas ler com fé, ler com o coração aberto, tentar com a alma limpa,
pedir a Deus discernimento do Espírito Santo de Deus para que nos ensine, nos instrua a ler a palavra de Deus, porque está recheada de ensinamentos, nas palavras, nos gestos de Jesus. Até fica difícil de a gente encontrar palavras. Então, cada dia, se a gente exercitar um pouco mais a nossa leitura, e sempre na missa, procurar sempre ouvir a palavra de Deus, assim como nessa leitura, a mulher com fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu e creu, né? Então, se nós, a cada dia, a gente procurar, ou melhor, não procurar a dar ouvido para as coisas de Deus, colocar outras coisas à frente, aí realmente a gente fica muito fraco, sensível, a gente não vai ter a força necessária para combater as adversidades que a gente encontra todos os dias na nossa vida. Jesus Cristo, nós temos que procurar ir ao encontro, procurar saber onde está Jesus Cristo verdadeiro, vivo e ressuscitado de verdade. Quem que anuncia o Jesus Cristo verdadeiro? Aquele que veio, encarnou, né? Deus se compadece de nós. O amor, assim como está no Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama de tal forma que Ele vem ao encontro do homem. Ele vem, Ele encarna, pega tudo nosso, assume tudo nosso, menos o pecado. Jesus também chorou, Jesus se aborreceu, Jesus teve que fugir, né? Então Jesus, Ele assumiu tudo nosso, menos o pecado. Ele sentiu as nossas dores, as nossas frustrações, e a cada vez que Jesus saía de uma situação, chorava, isso, aquilo, é uma riqueza de ensinamento que nós temos que pegar para a nossa vida, para que assim, como diz aqui 2 Timóteo, a gente vai ficando a cada dia perfeito, né? Porque, como a gente vê, Jesus assumiu tudo nosso, né? A nossa carne, né? A carne, e o inimigo veio, tentou o próprio mestre. Jesus no deserto foi tentado durante 3 vezes, né? E dali Jesus, Ele ensina como é que nós devemos rechaçar o inimigo da nossa vida, dando na cara do inimigo a palavra de Deus, né? Então, se a gente não procurar ler a palavra de Deus, refletir, ver o que ela tem para nos dizer, essa palavra que é viva, que jamais fica velha, que é a palavra eterna, né? Se a gente procurar refletir cada vez mais, alimentar a nossa alma com as palavras de Jesus, que a gente se encontra na Bíblia Sagrada, que é anunciado na liturgia, que a igreja nos ensina, nós temos o nosso catecismo, nós temos uma riqueza imensurável na igreja que Ele deixou para nós, a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, ela que é a coluna e sustentáculo da verdade, uma coluna firme, né, que jamais rui, né, que não quebra, aquela rocha no meio desse alvoroço todo que nós vemos todo dia na nossa vida, como eu acabei de dizer, né? Se a gente não procurar alimentar nossa alma com a palavra de Deus, a gente fica num campo muito aberto, e aí o inimigo brincará conosco, e aí a nossa fé desfalece, meus irmãos, sabe? Então, é isso o que essa mulher com fluxo de sangue viu, que Jesus era Deus, que Ele tudo pode fazer. Essa força que emana, até a orla de Jesus, essa força que sai dele, é dada por Deus. Jesus é Deus. Ela creu que Ele podia fazer aquilo que nenhum médico pôde fazer, gastou tudo, nenhum deles resolveu o seu problema, e quando ela crê, essa fé que nós devemos exercitar todo dia, essa fé salvou ela, como Jesus disse. Então, meus irmãos, minha amiga Michele, ela disse novamente sobre a fé, a nossa fé,
tem que ser alimentada todo dia, toda hora, todo minuto com a palavra de Deus. Cremos em Jesus Cristo vivo, autêntico, verdadeiro. Jesus que disse que não seria mar de rosas a gente seguir Ele, falou que a gente teria aflições, que seríamos perseguidos, caluniados e tudo mais. É esse que Jesus Cristo, Ele nos dá o exemplo em tudo, no seu modo de ser, na sua vida, nos seus milagres, porque Ele é Deus. Então, meus irmãos, é uma maravilha. Então, ela ficou curada e Jesus Cristo, além da cura física, ela devolve, Jesus, ele restitui a dignidade daquela mulher e ela reintegra-se novamente à sociedade. Como eu disse, ela já sofria com uma enfermidade física e outra por causa da rejeição, da exclusão. Então Jesus, ela cura, porque Ele é Deus, o físico, e também restitui a dignidade de homem, de mulher, de filhos e filhas de Deus, a qual originalmente Ele nos criou para Ele, para o céu. Então é isso que Ele veio fazer conosco, nos salvar, morreu na cruz, nos livrou das garras do inimigo, para poder a gente, se Deus quiser, a gente reconhecermos pecadores e alcançar o céu, né? Então, meus amigos, agradeço mais uma vez pela oportunidade, a Deus em primeiro lugar, Michele, Tiagão, o Grupo Jupe, são os meus amigos, fico muito feliz de estar aqui, e eu faço mais uma vez o pedido para todos que estão nos ouvindo aqui agora, que vocês sempre peguem as suas Bíblias, sempre leia a Bíblia, sempre vá na missa, nunca deixe de ir, tire sempre um tempinho para poder ouvir a palavra de Deus, que pouco a pouco, né, Michele? Essa palavra vai entrando no nosso coração, ela vai criando raiz profunda, né? E aí a gente não fica como uma folha seca, né? Qualquer evento que dá, a gente vai para lá e para cá, né? Então, mais uma vez, que vocês leiam a Bíblia Sagrada todos os dias, coloca ela como prioridade, sempre vá na missa, reze, sempre agradeça a Deus, no nosso quarto, todos os dias, antes de dormir. Jesus, Deus sabe do que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas deficiências, Ele sabe de tudo isso. Então, toda vez que nós formos, antes de dormir, ou qualquer outro momento que nós escolhermos para ajoelhar no nosso quarto, no silêncio, né, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, é misericordioso. A cada dia que nós acordamos é uma nova oportunidade que Ele nos dá, de a gente trabalha, a gente joga bola, a gente lê, a gente estuda, a gente faz inúmeras coisas, graças a Deus, porque é Ele que dá a nossa saúde, Ele que dá a nossa vida. Cada vez que a gente acorda de manhã é uma nova oportunidade que Ele nos dá para nós sermos luz, né? Como Ele falou, ser luz na vida de nossos irmãos, e para isso nós temos que começar a nossa cura interior, né? Olhando para dentro de nós mesmos, ver se a gente está conforme aquilo com o que Deus nos pede, né? Então, que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, e os meus irmãos aqui do Grupo Jupe, por essa oportunidade. Quero mandar um beijo enorme para os meus pais, o meu irmão, minha mulher Anne, meus filhos Miguelzinho, Davizinho, Alicia, todos os meus filhos que estão em casa. Um grande abraço a todos vocês. Michele, agradeço imensamente pelo convite. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Amém. E assim, nós que queremos agradecer o Carlinho pelo teu sim, né? Que Jesus possa vir habitar, né, na vida dele. Só Jesus sabe, né? Todos nós precisamos de um milagre. Então, que o Senhor possa acontecer, possa vir manifestar esse milagre, né? Na vida de cada um de nós. Aonde nós
mais necessitamos. Como fala, nós somos um milagre só por estar aqui, né? Todo dia ao nosso acordar, nós somos um milagre, porque nós acordamos. Mas precisamos de um milagre mais profundo, né? Precisamos de uma cura mais profunda. E é isso que Deus, é isso que nós queremos, né? Mas tudo tem que ser no momento de Deus. Então, que você que precisa dessa cura, precisa dessa restauração, pode ser uma cura física, possa ser uma cura espiritual, que você possa pedir com fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, que com a certeza que a sua cura vai chegar, o seu milagre vai chegar, como chegou na minha vida, pode chegar na sua também, né? Todos nós recebemos um milagre, todos nós precisamos de um milagre. Recebemos um milagre um dia, amanhã nós já estamos precisando de outro milagre. É assim somos a nossa vida. Mas agora, hoje nós precisamos de um milagre mais profundo. Precisamos de uma cura mais profunda. E qual é a sua cura? Qual é essa cura que você precisa para imediato? Hoje é o dia de você depositar com fé essa cura e acreditar nesse Deus do impossível, nesse Deus que realiza milagres e prodígios em nossa vida. Você que acha que é impossível Deus realizar milagre na sua vida, você está enganado, meu irmão. Minha irmã, o seu impossível é o possível para Deus. Basta termos fé, basta acreditarmos que Deus é o Senhor dos senhores, é os médicos dos médicos. Ele pode te curar, Ele pode te transformar. Então peça com fé. Peça com fé, irmão, que a sua cura vai chegar, o seu milagre vai chegar. Deus quer te usar, porque tu és o filho de Davi, tu és o filho de Deus amado. Então nós não tem nada de impossível. Para Deus, tudo pode. Tudo pode. E hoje nós somos escolhidos para vivermos o que nós estamos vivendo. Seja qual for a nossa enfermidade. Porque Deus não dá nada além a nós o que nós não ia aguentar. Você acha que aquela mulher do fluxo de sangue, que viveu 12 anos, 12 anos, sangrando, você acha que alguém aguentaria viver 12 anos sangrando? Deus escolheu ela, que no meio daquela multidão toda, ela rastejando no chão, ela conseguiu encostar a mão no manto de nosso Senhor. E sua fé era tão grande, que ela foi curada. Com apenas um toque na orla do manto de nosso Senhor. Que o Senhor Jesus depois fica procurando. Quem me tocou? Quem me tocou? E Jesus falou para aquela mulher: a tua fé te salvou. Então o Senhor quer falar também para nós que a nossa fé
irá nos salvar. Então, qual é o tamanho da sua fé hoje? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, aonde que está a tua fé? Aonde, irmão? Não desanime, não se desespere. Jesus quer te curar, mas tudo tem a tua hora, tudo tem o teu momento. Precisamos ter paciência e aceitar o que o Senhor manda para cada um de nós. Como o Senhor mandou para aquela mulher, aquele 12 anos. Ele manda uma enfermidade para mim, uma enfermidade para você. E se nós tivermos fé e caminhar na presença do Senhor, iremos vencer, como aquela mulher venceu. É porque nós somos o milagre. Porque nós proclamamos o milagre. Porque o Senhor, o nosso Senhor, é o Senhor dos senhores. É o Senhor de prodígios e milagres. Eu tenho 7 anos que o meu milagre chegou. Daqui uns dias eu vou contar para vocês qual é. Então eu sou o milagre. Eu fui restaurada pelo poder do sangue de Jesus. E você também pode ser. Então não perca tempo, irmão. Reze. Como o Carlinhos falou, tira um tempinho do seu dia e pega a sua Bíblia. Onde que lá estará a sua resposta do que você está precisando. Na Sagrada Escritura, aonde Deus deixou todas as respostas que precisamos. Não precisamos ir mais de lugar nenhum, além dos médicos que Ele deixou, que Deus enviou. Mas a Sagrada Escritura é ali que tem a resposta da sua tristeza, da sua amargura, da sua solidão, do seu desânimo. É ali, na Sagrada Escritura, que tem a sua resposta. Basta você pegar ela e ler. É aonde que a sua fé vai aumentar a cada dia. Então, irmão, irmã, não desanime. Não desanime, porque temos um Deus preciosíssimo. Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva. Então, irmão, não desanime nesses tempos difíceis que estamos passando. E creia, e creia. A tua cura está próximo. A tua cura está bem perto de você. Basta você acreditar mais em Deus. Tá bem? Então, basta você acreditar mais na palavra de Deus. Eu creio que a tua cura está próxima. Basta você acreditar e ter fé. Amém, meus irmãos?
que possamos, né, encerrar mais uma sexta-feira de oração. Mais uma sexta-feira de prodígios e milagres em nossa vida. Eu acredito e eu creio no Deus que eu sigo, que haverá muitos prodígios e milagres. E um mundo melhor, que nós estamos rezando pelo fim da pandemia. Eu creio que isso tudo vai passar. E nós que temos fé e acreditamos na palavra de Deus, ficaremos de pé. Depois disso tudo. Tá? Eu creio que nós estaremos de pé ainda aqui no templo, né? Da igreja, agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos, que Ele concedeu a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim agradecemos a sua companhia por mais uma sexta-feira estar aqui reunido conosco. Esperamos você sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, para estar aqui conosco, mais uma vez no nosso momento de oração. Né? Você que tem um tempinho mais cedo, que possa também participar da Santa Missa, às 19 horas. Tá bom? Esperamos por você, sexta-feira que vem, para estar contigo, estar conosco aqui novamente. E assim, agradecemos o nosso Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por estar junto conosco e estar também na casa de cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também te convido, você que está conosco, para agora às 22 horas, para nós estarmos, né, nosso 21º dia da nossa quaresma de São Miguel. Lá no Facebook, né, do grupo Jupe Evangelizar, você que pode, está lá rezando conosco também. Daqui a pouco, nós estaremos online lá no grupo Jupe, tá bom? Contamos com vocês, tá? Então, estamos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e um final de semana para todos.